And again, the roundtable will be in Portuguese, and there will be translation. So if anyone wants to get a headset, they are on room 8. Bom dia a todas e todos. É com muito prazer que a gente recebe aqui hoje 3 professores e pesquisadores cujos temas de pesquisa se relacionam diretamente com vidas de pessoas que vivem em contextos urbanos periféricos no Brasil, em particular na cidade do Rio de Janeiro. A gente recebe aqui hoje os professores Carlos Palombini, Adriana Facina e Vincenzo Cambria. Antes de mais nada, em nome da equipe organizadora desse evento, eu quero agradecer muito a vocês por terem aceitado o convite, pela disponibilidade. E esta mesa redonda tem como tema violência, militarização e culturas sônicas. E ela acontece da seguinte maneira: cada participante vai apresentar uma perspectiva sobre esse tema ao longo de 20 minutos, e após as 3 apresentações, a gente abre para um debate e, eventualmente, a gente acolherá também perguntas, comentários, apontamentos vindos de vocês. Certo? Então, a gente começa agora às 11h56 e vai por 1h30. Eu vou fazer uma breve introdução, assim, uma breve descrição, né, de cada participante, e aí a gente passa à fala do participante. Então, primeiro o professor Carlos, depois a professora Adriana e depois o professor Vincenzo. Então, sem mais delongas, Carlos Palombini é professor de musicologia na Universidade Federal de Minas Gerais, membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Então, vamos ouvir o professor Carlos. Alô? Obrigado, Henrique, obrigado pelo convite. Eu vou ler aqui algumas notas que eu tomei ontem, durante o dia, sobre o Proibidão, e incorporando a ideia que foi exposta pelo David na abertura do Congresso sobre música militar, que me pareceu uma chave interessante para pensar o Proibidão. Eu denominei esse texto inconcluso. A última sessão eu vou falar de improviso, notas sobre o Proibidão em movimento. Eu sei que o tema envolve questões culturais que talvez sejam de difícil compreensão para quem não vive o contexto brasileiro. Eu confesso que eu não tive tempo de, nesse texto, pensar nos problemas de uma tradução transcultural. Eu peço desculpas por isso. Começando. Quando, em dezembro de 2010, a prisão dos MCs Frank, Max, Chicão, Didô e Smith, 5 compositores e intérpretes de Proibidão, no auge da fama, me motivou a focar minha pesquisa nesse subgênero musical. Então, em seu fastígio, não me passava pela cabeça que em 5 anos ele fosse estar praticamente extinto, e eu a tratar de um objeto histórico, ainda que do tempo presente. Inicialmente desfrutado ao vivo e distribuído em fitas cassete e MDs, e depois por meio de plataformas peer-to-peer e CDs, com gravações de execuções ao vivo, o subgênero desenvolvia, desde 2008, uma linguagem própria de produção musical
e chegava a atingir, notadamente nas vozes dos MCs Orelha e Smith, visualizações na casa dos milhões no YouTube. Coroamento melancólico da chamada Guerra do Rio, isso é, das invasões e ocupação militares dos complexos da Penha e do Alemão, nas encostas da Serra da Misericórdia, na zona norte do Rio. Essas prisões ocorreram no contexto do projeto de instalação das chamadas Unidades de Polícia Pacificadora, ou UPPs, que vigeu de 2008 a 2015. Ao visar, de modo quase exclusivo, territórios controlados por uma das três facções fluminenses, e precisamente aquela de cuja cultura o proibidão é tributário, as UPPs ocasionaram o que já se chamou de uma reengenharia do tráfico, da qual as beneficiárias foram as milícias. Afora todo um cortejo de crimes de Estado, a Guerra do Rio teve consequências drásticas para o subgênero. O Baile da Chatuba, na favela do mesmo nome, no Complexo da Penha, sua principal plataforma de lançamento entre 1995 e 2009, foi proibido. As carreiras de 5 de seus principais astros, colocadas sob vigilância da mídia corporativa e da polícia, foram severamente abaladas. Esse abalo passou a pairar como ameaça concreta sobre seus artistas como um todo. No plano musical, abre aspas, propriamente dito, fecha aspas, com todas as ressalvas à expressão, os bandidos, termo que eu uso aqui como categoria nativa, passaram a não desejar seus nomes citados nas músicas. Os ataques verbais às facções inimigas são substituídos por ataques diretos e frequentemente nominais a representantes do Estado e a seus atos. O DJ toma precedência sobre o MC e prolifera o subgênero montagem, com samples de vozes de MCs do Proibidão. A seção seguinte eu chamei de definição e caráter. O Proibidão é um subgênero de música funk carioca que trata da vida nos escalões inferiores do comércio de substâncias ilícitas, seu varejo, narrada com preocupações éticas nas perspectivas dos que dela participam, seja direta ou indiretamente, isto é, como parentes, amigos ou conhecidos daqueles diretamente envolvidos. Se tomarmos por referência as 5 funções da música militar, apresentadas anteontem aqui por David Sussman, o Proibidão também é 1. Música para sinalizar e comunicar, para dirigir e regular movimentos da tropa em campo, em marcha e em batalha. 2. Música para divertir e levantar o moral das tropas e, às vezes, dos civis. 3. Música para conferir caráter cerimonial a rituais oficiais de vários tipos. 4. Música de recrutamento. E 5. Música para aterrorizar ou intimidar inimigos. Essas características têm sido apagadas das narrativas nativas e acadêmicas sobre o subgênero pelos esforços justificáveis em apresentá-lo como realidade da favela. Contrariamente ao que gostariam de fazer crer a mídia corporativa e o senso comum, o cânone do Proibidão não manifesta adesão à crítica à facção, mas incorpora frequentemente advertências contra os perigos da, abre aspas, vida do crime, fecha aspas, como Silvio Essinger, aliás, observa no documentário de Denis Garcia, e a expressão do desejo de deixá-la.
No conjunto do repertório, A Vida do Crime é claramente um pis-aller. Tanto quanto por sua temática, o proibidão se distingue dos demais subgêneros do funk carioca e da música popular brasileira por seu ethos heróico, guerreiro, épico, trágico, elegíaco, lutuoso. Embora tenha consagrado 2 ou 3 mulheres, as MCs Daisy Loira, Sabrina e Marcele, seu gênero musical é masculino e se sobrepõe à identidade de gênero do intérprete, seja essa identidade feminina ou homossexual. Nesse aspecto, ele se contrapõe ao subgênero putaria. O proibidão também é intensamente religioso. Deus ali é o juiz diante do qual todos são iguais, nas palavras do compositor Praga. E um dos papéis principais da facção é fazer valer os mandamentos divinos. Origem do termo. De acordo com a literatura, a designação foi atribuída pela mídia corporativa ao que já se chamou de rap de contexto e rap proibido. Contudo, pesquisa conduzida por Adriana Facina e eu, na hemeroteca da Biblioteca Nacional, constatou que o termo aparece no Jornal do Brasil em 10 de dezembro de 1999, com referência ao primeiro volume de uma série de CDs designada Proibidão do Rap, encontrado pela polícia na fazendinha no Complexo do Alemão. Esse fato e a hipérbole irônica do aumentativo, já que o muito proibido se torna permissível por pagamento de suborno à polícia, nos inclinam a acreditar tratar-se de um termo nativo. Vida do proibidão. De acordo com o MC Mascote, o primeiro proibidão foi o rap do Parapapá, dos MCs Cidinho e Doca, em 1994. Esse poema concreto em música lista o poder de fogo da facção criminosa, outro termo nativo. Em 1995, ele foi gravado comercialmente sob o nome Rap das Armas pelos MCs Júnior e Leonardo, à guisa de denúncia de, abre aspas, um problema nacional, fecha aspas. O rap do Parapapá e o rap das armas deram origem a um inquérito policial estudado por Eduardo Bacher em sua dissertação de mestrado, Ensaio por uma Criminologia Perspectivista, em 2013. Em 1998, o MC Mascote lançou o rap Comando Vermelho, que se tornaria o primeiro hino da facção. Nesse período, o proibidão foi geralmente executado e gravado na forma simples da apresentação ao vivo. O MC, ou a dupla de MCs, canta as primeiras estrofes a palo seco e, antes do estribilho ou de sua repetição, solicita ao DJ que solte a base, na maioria dos casos, o 808 Pitapella Mix, uma faixa de electro de Los Angeles de 1988, antes do da capo sobre o acompanhamento instrumental. Na passagem do século, o proibidão foi positivamente afetado por 2 eventos. Primeiro, a perseguição aos bailes de briga, quase todos interditados, e a consequente transferência do epicentro da cena funk carioca, de clubes de subúrbio, territórios neutros, para as favelas, territórios controlados por uma ou outra facção. 2. A criação, por mixagem progressiva, de percussões afro-brasileiras a breakbeats afro-americanos da base tamborzão, que eu chamo, num artigo no Prelo, de
uma chuva dançante de balas, termo que a Adriana vai desenvolver na apresentação dela. Nada é tão representativo dessa mudança quanto a gravação de Gil do Andaraí ao vivo na Nova Holanda, em 2004 ou 2005. A letra descreve uma convocação para invadir militarmente uma favela vizinha dominada por facção rival. Em determinado momento, Gil do Andaraí solicita a quem estiver armado no baile que levante as armas. Em seguida, um scratch, provavelmente sampleado, o único da performance, desencadeia rajadas de fuzis reais ao fundo. De acordo com o rap, abre aspas, mais de 100 fuzis, portados por soldados do Parque União, favela vizinha da mesma facção. Independente do fato da invasão planejada ser real ou fictícia, trata-se de uma demonstração evidente do poder da música para, abre aspas, levantar o moral das tropas e dos civis, fecha aspas, abre aspas, conferir caráter cerimonial, fecha aspas, à invasão e dirigir o movimento da tropa para o campo. Essa performance, entretanto, não representa o Proibidão como um todo. Como observou o DJ Grandmaster Rafael, nos bailes dos anos 90, os raps falavam de paz, enquanto todo o mundo brigava. Na década seguinte, os raps falavam de guerra, mas o público só queria azarar. É importante mencionar aqui a revelação pela Rede Globo, em 2006, dos proibidões do Exército e da PM, bem como a dupla de soldados, MCs, granada e fuzil. Conquanto a execução desses proibidões não suscite reprovação generalizada da sociedade nas invasões policiais de favelas ou em exercícios militares, os MCs granada e fuzil foram devidamente encarcerados pelas autoridades militares sob protestos de sua base de fãs, a soldadesca. Propelido pela divulgação do YouTube, a partir de 2008, o Proibidão passa a desenvolver uma estética própria de produção musical, com sonoridades e texturas inusitadas. Esse período, como vimos, durou pouco. Em 2005, a era dos grandes proibidões já era passado. Última sessão, sobrevivência e morte. Eu começo lendo e depois falo a partir das minhas notas. Embora o Proibidão dos moldes antigos não esteja extinto, seu circuito tornou-se restrito, bem como seu público e suas vozes. A partir de 2011, artistas como os MCs Smith e Orelha exploraram ambiguidades da figura do bandido. O bandido / executivo, em Rotina de Patrão, do MC Smith, o herói / vilão, em Herói ou Vilão, do MC Orelha. Por outro lado, na Nova Holanda, o MC Rodson propôs uma nova lírica, com sintaxe lacunar, quase malarmaica, e os nomes de localidades e bandidos substituídos por siglas. Ao mesmo tempo, a fleuma de sua performance vocal deixa claro que, no tráfico propriamente dito, abre aspas, tudo rola normalmente no Complexo da Maré. Fecha aspas. Quais foram outros caminhos tomados pelos artistas do Proibidão? Muitos deles, inclusive
boa parte desses que foram presos, MC Frank, MC Max, MC Ticão, enveredaram pelo funk ostentação, que nessa época surgia em São Paulo. E tentaram carreiras em São Paulo. Eu acho isso importante porque quando se fala em ostentação, frequentemente se diz que ostentação é uma manifestação da inclusão pelo consumo, mas se esquece dessa relação entre ostentação e bandidagem. No Proibidão já havia essa ostentação de bens. E como o MC Léo da Baixada fala, em um de seus funks, o pai das folhas, as folhas aqui são as folhas de dinheiro, pensa que é boy só pela roupa, mas a mente é vida louca. Houve também a tentativa de alguns desses MCs do Proibidão de fazer carreira em São Paulo, como parte desses monopólios paulistas de produção, principalmente a GR6. Houve um problema com isso, que foi o fato do PCC, a facção paulista, ter rompido relações com o CV, do qual era aliado, em função de alianças no Nordeste do Brasil. E isso criou problemas para o prosseguimento das carreiras de MCs que cantavam músicas associadas ao Comando Vermelho em São Paulo. Outro caminho foi o de um proibidão meio puxado para o pop e para o consciente, como foi o que o MC Orelha fez em Faixa de Gaza 2, o MC... Como é o nome do MC do Turano? Me deu um branco. Menor do Chapa, naquela música que a gente fala, como é que é o nome dela? Agora eu trem para lá desgovernado, tem bala desgovernado. Houve, da parte do MC Smith, uma tentativa de virar pop. E o MC Smith, que cantava Vida Bandida, talvez o ponto alto do repertório do Proibidão, onde se tem um excelente compositor, um excelente produtor musical e um dos maiores intérpretes do Proibidão, que é o MC Smith, trocou Vida Bandida por Vida Louca Vida e passou a cantar Cazuza. Foi um desastre e a carreira dele desandou daí para frente. Outro dos presos, o MC Didô, um dos mais perseguidos pela mídia, se converteu e passou a cantar funk gospel. Então, o Alibaba e os 40 ladrões que ele cantava virou Jeová e os 40 varões. E houve também a passagem para a putaria. Sempre houve um trânsito entre proibidão e putaria. Eu não sei se jamais houve um baile alimentado exclusivamente por proibidões. E, como diz a letra de um dos raps do MC Orelha, o crime com a putaria é a mistura perfeita. Então, alguns deles também enveredaram pela putaria de modo mais intenso. Então, essas são, de uma certa maneira, esses são modos de sobrevivência do proibidão diluído em outros subgêneros musicais. O que morreu
do meu ponto de vista, qual a grande perda ocorrida com essa perseguição ao proibidão. A meu ver, foram técnicas e estéticas muito originais de produção musical que você tem no Proibidão entre 2008 até 2014, aproximadamente. O papel de liderança estética na produção musical que o Proibidão desempenhou nesse período, atualmente foi tomado por outros subgêneros. Era isso, muito obrigado. Obrigado, Carlos. A gente continua com as apresentações e questões para o Carlos e para os outros participantes serão abertas ao fim da sessão, como eu disse anteriormente. A gente passa, então, à professora Adriana Facina. Adriana Facina é graduada em História pela Universidade Federal Fluminense, mestre em História Social da Cultura pela PUC do Rio de Janeiro, doutora em Antropologia Social pela UFRJ, com pós-doutorado pela mesma instituição. Pesquisadora do CNPq, é professora do Museu Nacional da UFRJ e atualmente pesquisa trajetórias de artistas com experiências de sobrevivência. Então, vamos ouvir a professora Adriana. Bom dia a todos e todas. Obrigada, Henrique. Obrigada pelo convite. Faço minhas palavras do Carlos. Também não tive tempo de me preocupar com uma tradução transcultural. Espero que seja minimamente compreensível a minha fala para os que não falam português. Mas, enfim, vou falar bem devagar para ver se ajuda. O título da minha fala se chama Sobrevivência de Eros. Enquanto escrevo estas palavras, ouço as sirenes tocarem insistentemente, solicitando a saída dos moradores do Morro dos Macacos de suas casas, por causa do perigo de deslizamentos trazido pela chuva torrencial incessante. Sou vizinha do morro. O som angustia, irrita, entristece. Como consigo escrever, comer, estudar com meu filho, cuidar da casa, do cachorro, ter vida normal ouvindo esse som de medo, morte e dor? Esse som que se repete a cada temporal no Rio de Janeiro e que anuncia sofrimentos coletivos, sofridos sempre nos mesmos endereços: favelas, periferias, bairros populares. Tragédias evitáveis e banais, repetidas em looping desde há muito. Em 1915, o escritor Lima Barreto escreveu: as chuvaradas de verão, quase todos os anos, causam ao nosso Rio de Janeiro inundações desastrosas. Em sua crônica, ele criticava o prefeito Pereira Passos, que no início do século XX conduziu amplas reformas na cidade por ter se preocupado apenas com seu embelezamento e não com a solução do problema recorrente das enchentes. Ouço barulho de chuva e sirene, com a cabeça em outros sons. Mais de 80 tiros de fuzis disparados contra o carro de uma família no último domingo silenciaram um músico. Imagino a percussão infernal, 80 e tantos estampidos secos em quantos segundos ou minutos. Em momentos de tiroteios, é comum haver silêncio, nem cachorro late. Os gritos vêm depois. A mulher saiu do carro com a criança. Gritou em desespero. Pessoas vieram ajudar. E os tiros continuaram, surdos aos seus apelos. Assim como as enchentes são comuns. Sob o manto confortável e protetor da violenta emoção, que é um termo pelo qual o nosso ministro da Justiça se refere a esse tipo de reação, né, militar,
Não foi o primeiro e nem será o último milionésimo caso de gente preta morta por agentes do Estado no Brasil. 80 tiros e sirenes me lembram uma voz que falta. Interrompida, ela ressoa. Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe? A arma que matou Marielle Franco tinha um silenciador. Morte sem som, encomendada para calar. Guerra. É essa palavra que costuma acompanhar vídeos e áudios feitos por moradores de favelas cariocas durante as trocas de tiros entre policiais e comerciantes de drogas ilícitas. Na faixa de Gaza, só homem-bomba. Na guerra é tudo ou nada. Canta MC Orelha na música Faixa de Gaza. Faixa de Gaza, Colômbia, Afeganistão, Iraque. Lugares do mundo que dão nomes às regiões do Rio de Janeiro consideradas violentas. Mas na cidade do funk morre mais gente de bala do que em qualquer um desses locais. Somos vanguarda na geopolítica do massacre. Há inúmeras gravações de áudio disponíveis no YouTube em que moradores da faixa de Gaza e das favelas cariocas registram sons de tiros, bombas, sobrevoos de helicópteros, foguetes. Steve Goodman discute o corpo afetado por esse tipo de som. Mas, tá bom. Tá bom. E se refere às experiências com bombas sonoras em Gaza. Vemos, entre os efeitos dos impactos sonoros, a fabricação do medo como instrumento de controle de corpos. Se isso é verdade para experiências extremas, como a das bombas sonoras em Gaza, podemos pensar na mesma direção quando nos voltamos para os sons da guerra e sua transformação em tambor. O funk transmutou essa paisagem sonora em música. Desde o rap do Parapapá, com os MCs Cidinho e Doca, e o rap das armas, dos MCs Júnior e Leonardo, nos anos 1990, até os sons mais realistas das saraivadas de balas nas gravações ao vivo dos anos 2000, passando pelos samplers de tiros incorporados ao tambor eletrônico. A batida eletrônica do funk, ao mesmo tempo, recria os contemporâneos sons das armas utilizadas cotidianamente nas favelas e atualiza os tambores mais tradicionais da diáspora africana. Faz sentido pensar, com Goodman, que o Planet of Slums, de que fala Mike Davis, é também o Planet of Drums, com os tambores afetando corpos, estetizando a guerra e criando músicas que dialogam com o medo. O uso do som de armas acompanhado de narrativas da violência armada é maneira de lidar, por meio da arte, com o efeito de medo e ameaça, com o trauma que o som da guerra gera. Podemos ver isso como uma resposta musical ao impacto dos sons da guerra via sonoridades funk. Encenar o medo, recriando-o musicalmente, é escapar do silêncio e da paralisia provocada por phobos, o medo. Musicar o som traumático é tática para sobreviver. Em 2012, as unidades de polícia pacificadora, UPPs, estavam no auge de sua legitimidade midiática. Eu realizava pesquisa de campo no Complexo do Alemão, um conjunto de favelas no Rio de Janeiro, coração da política militarizada de segurança pública que há décadas está estabelecida naquela cidade. Durante uma tensa entrevista com um MC, morador da favela, literalmente filmados por olheiros dos varejistas de drogas e por policiais da UPP, ouvi pela primeira vez a categoria cultura de sobrevivência.
Perguntei ao MC sobre o que havia de arte e cultura no complexo do Alemão, antes das UPPs. Minha ideia era confrontar a narrativa oficial de que a pacificação havia levado arte e cultura para aquele território, desconsiderando a existência de artistas, grupos e coletivos artísticos que atuavam ali há décadas, bem como práticas de lazer e sociabilidade que faziam parte do cotidiano daquele território. Eu imaginava que a resposta dele, que era um ativista da cultura na cidade, seria uma espécie de inventário / mapeamento cultural daquelas favelas. Para minha surpresa, ele afirmou que, antes de se falar em samba, grafite, funk, hip-hop, etc., era preciso dizer que havia ali uma cultura de sobrevivência. Basicamente, esta consistia em garantir coletivamente direitos historicamente negados àquela população. Vizinhos se unindo em mutirões para urbanizar a favela e construir moradias, para garantir o fornecimento de energia elétrica e para que a água chegasse a todos, água encanada, bem como as gambiarras assegurando internet a quem não podia pagar por esse serviço. Segundo o MC Calazans, este era o nome dele, era essa cultura baseada numa solidariedade ativa para assegurar a sobrevivência cotidiana a fonte da criação cultural que se desdobrava dela. Samba, funk, hip-hop, grafite, portanto, assim como tantas outras manifestações artísticas que nascem em chão periférico, são fruto dessa experiência de sobreviver. São as táticas de quem joga no campo do inimigo, diria Michel de Certeau, baseadas na astúcia e na capacidade de ler e negociar a partir de códigos criados por outrem para seu domínio. Sobreviver, nessa concepção, não é mero viver, compreendido como a reprodução alienada da vida enquanto existência biológica. Com Derrida, podemos pensar a sobrevivência como sursis, como suspensão da vida e da morte, como suplemento. Ou, com Homi Bhabha, como um entre que escapa às normatizações e dicotomias coloniais. Fuga, escape, suspensão, drible, entrelugar, ressignificação, o nó em pingo d'água. Contrariando a concepção hegemônica da arte como enfeite ou bunker protegido da barbárie e da miséria humana, o artista sobrevivente cria não apesar da precariedade material e de direitos, mas a partir dessa precariedade, da vida sem garantias, da incerteza que pode se chamar bala ou fome. Merece um tiro quem inventou a bala, poetisa Miró da Muribeca, retumbando do mangue de Recife outras armas. Instabilidade, fluxo, deslizes, rasuras e fé na vida, marcas da cultura de sobrevivência. A vida entendida não como contrário de morte, porque esta está ali, à espreita sempre. Vida como contrário de medo. Este paralisa, é morte em vida. Phobos versus Eros. Um impulso vital, a força divina que busca a alteridade, a relação, que se mistura, que como demônio media mundos. Hoje somos festa, amanhã seremos luto, canta o funk Vida Bandida, um dos proibidões mais famosos de todos os tempos, de autoria de Praga, o Caneta de Ouro.
É o fluxo incessante entre vida e morte. Aliás, fluxo é um dos nomes para baile funk. Como flecha de Eros, o som do funk se apossa e domina. Impede a indiferença. Quando toca, ninguém fica parado. É um verso de outro funk famoso dos MCs Amilcar e Chocolate. Em algumas de suas representações, Eros é músico e sua lira é capaz de transtornar inteligência e emoção. A experiência erótica recusa o fechamento em si narcísico e se abre para o mundo, para as experimentações, as trocas, os conflitos, para o outro e também para a morte. Eros nega o trabalho alienado e o mero viver, porque não teme a morte, a transformação e vulnerabilização lhe conferem força. Daí porque Byung-Chul Han, filósofo coreano, nos fala do neoliberalismo como tempos da agonia de Eros. Seu fundamento é o medo, que regula a superexploração e a autoexploração dos trabalhadores. Esta, a autoexploração, muito mais potente e eficaz, inventando os empreendedores de si, que não precisam de chicote ou castigo para forçarem mais desempenhos, estimulados pela busca narcísica de si mesmos. Eros almeja o trabalho criativo, que move e inventa, autoexpressivo. Em suas palestras, Veríssimo Júnior, professor de arte do município do Rio de Janeiro e criador do grupo Teatro da Laje, atuando há mais de uma década na Vila Cruzeiro, favela do Complexo da Penha, lá onde o jornalista Tim Lopes foi capturado e posteriormente assassinado, e onde hoje, em 2019, há tiroteios quase que diários, diz que sempre que é perguntado nas entrevistas para a imprensa sobre quantos jovens salvou do tráfico, responde: do tráfico, não sei, mas do McDonald's, Casas Bahia, etc., já salvei vários. Qual o sentido erótico da experiência criativa dos jovens negros e pobres das favelas e periferias do Rio de Janeiro? A juventude encarcerada e genocidada que cisma em cantar, compor, dançar, numa profusão libidinal intensa e profunda, que dribla o medo e encara a morte. Diferindo da luta antissistêmica contra o princípio de realidade das sociedades repressivas a que se referiu Herbert Marcuse, e que marcou a juventude de 68, a juventude periférica trava uma luta hipersistêmica, exigindo inclusão na sociedade de consumo, ou hiperconsumo, diria Lipovetsky, em linguagem ultrarrealista e literal. Cantar a realidade é o lema. Desejar fama e poder é legítimo. Mulher, ouro e poder, lutando que se conquista. Canta MC Orelha no funk supracitado, Faixa de Gaza. Luta que desafia a morte e ressignifica a vida. A recente condenação do DJ Renan da Penha, um dos maiores artistas do funk, talento reconhecido internacionalmente, pode ser lido à luz das dificuldades de Eros na sociedade do medo. Renan tem 24 anos, idade da minha filha. É negro, de origem favelada, artista inventivo e talentoso. Regido por suas sonoridades, o baile da gaiola se tornou um dos maiores eventos de massa da juventude carioca. Como todo bom baile funk, lançou modas musicais, de vestimentas, cortes de cabelo e danças. Na favela, tomada por igrejas neopentecostais,
realizou uma gigantesca festa LGBT, desafiando fobias mortíferas. Na batida acelerada dos 150 BPM, colocou para dançar os corpos matáveis da juventude popular. E aí é preciso fazer um pequeno parênteses para dizer que o Brasil é um dos países que mais mata LGBTs, né? E a nossa taxa de morte fatal, né, de morte por causa externa, por arma de fogo, sobretudo, chega a casa dos 60 mil por ano, sendo que a maioria desses que são mortos são jovens, negros e pobres, e boa parte pelo Estado. Sucesso financeiro, arte de sobrevivência, contrariando as estatísticas, até o momento de sua condenação em segunda instância. Renan não foi apreendido com armas ou drogas ilícitas. Não atentou contra a vida de ninguém, né, sendo a vida o bem jurídico mais importante, ou mesmo contra a propriedade. A despeito disso, foi condenado a 7 anos e 8 meses de cadeia por associação ao tráfico. A Lei de Drogas brasileira, de 2006, possui 33 verbos para definir crimes ligados ao comércio ou uso de substâncias ilícitas. O espectro é tão amplo que pode englobar qualquer pessoa que tenha relação de proximidade com os pequenos comerciantes varejistas dessas drogas, permitindo criminalizar seletivamente pobres, habitantes dos territórios populares e, em particular, negros. Tendo seu habeas corpus negado no Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte Brasileira, o DJ entra para o imenso grupo dos presos por condenação em segunda instância, que levou o ex-presidente Lula e, por extensão, centenas de jovens de maioria negra e pobre para os cárceres. O Eros que incomoda e atordoa em agonia, filho do caos, Deus perigoso, é silenciado em nome de Logos, pela manutenção da ordem baseada no medo da morte. Como sobreviver a tão avassaladora força destrutiva que inveja e inibe qualquer pulsão criativa vinda de vidas precárias, na expressão de Judith Butler? Esses que são o outro, os desumanizados porque diferem, desafinam, entortam com seus dribles com pernas de garrincha, adquiridas na necessidade de prevalecer sobre a morte. Como força transcendental, saber prático e filosofia de vida, a sobrevivência forja seus meios, traça caminhos e trilhas de fuga. Há algo sendo composto em movimentos subterrâneos invisíveis, apenas pressentidos. Em som alto, o retorno pode, a qualquer tempo, explodir em gozo na cara dos caretas. Obrigada. Muitíssimo obrigado, Adriana. A gente passa direto à fala do professor Vincenzo Cambria. Você vai precisar utilizar... só ligar aqui, Vincenzo. Oba! Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, fico muito honrado pelo convite, ainda mais para participar numa mesa com os colegas Carlos e Adriana, cujo trabalho eu admiro muito. Então, assim, também eu acho interessante que parece que a gente combinou, assim, que eu vou mostrar algum exemplo breve, mas como uma ilustração de fatos que foram narrados aqui. Então, assim, eu vou já começar logo com pequenos trechos de vídeo.
Bom, esse foi um evento inédito no Rio de Janeiro, que aconteceu no dia 10 de dezembro de 2011, o chamado Projeto Aquários, e, pela primeira vez, a Orquestra Sinfônica Brasileira tocou dentro de uma favela. Esse evento aconteceu perto do Natal, com o tema Celebrando a Paz e comemorando o primeiro ano da ocupação daquele grupo de favela, do Complexo do Alemão e Vila Cruzeiro, pelas forças policiais, com a ajuda do Exército, da Marinha, da Força Aérea, para a implementação da UPP. Esse evento recebeu ampla cobertura televisiva, foi transmitido ao vivo pelo site da TV Globo. Na ocasião, o maestro Roberto Minczuk, o regente da Orquestra Sinfônica Brasileira, em entrevista aos jornalistas, declarou: essa apresentação representa a conquista da música e da cultura que chega a essas comunidades. A música e a orquestra pertencem a eles também, a todos os cidadãos do Rio de Janeiro. Nós estamos muito felizes de podermos apresentar a 9ª Sinfonia de Beethoven, que é linda, um patrimônio da humanidade. No ano anterior, parte da ocupação dessas favelas havia sido veiculada na TV ao vivo, em um outro espetáculo inédito, que eu vou só passar um trecho só para relembrar. Vamos continuar acompanhando imagens. Um helicóptero da polícia sobrevoando. Tem informação, tem um helicóptero da Polícia Civil sobrevoando aqui, sim, monitorando essa região. Tem informação De uma fuga em massa de traficantes, já dezenas passaram por ali, correndo. A gente viu ali em algum momento que a poeira sobe, são tiros que estão sendo disparados. O traficante ferido caiu nesse momento, eles estão atirando de volta, estão armados ainda em fuga ali. Parece que são tiros que vêm do alto, Rodrigo. Exato, Márcia. Ana Paula, possivelmente estejam policiais também, policiais do BOP colocados na área de mata na noite de ontem. O BOP já utilizou essa tática em outros momentos. Só para relembrar mesmo o episódio. Então, esse espetáculo, também inédito, mostrava uma centena de supostos criminosos fugindo morro acima da Vila do Cruzeiro para o Alemão em desespero ao serem alvejados por soldados atirando de helicópteros. Após a ocupação militar, a música funk e os bailes organizados em torno dela foram banidos e outras atividades musicais, como rodas de pagode, foram desencorajadas. Algumas semanas depois da ocupação, também, esse é o episódio citado pelo Carlos, 5 renomados MCs de funk que operam nessas favelas, o Frank, Ticão, Max, Didô, Smith, foram presos e acusados de incitamento ao crime, criminoso e associação ao tráfico de drogas. Essa enorme celebração musical, orquestral, foi realizada no intuito de levar aos moradores como presente algo que lhe faltava, o acesso à cultura. Ambos esses espetáculos, a performance da Orquestra Sinfônica e a ocupação militar dessas favelas, foram aplaudidos com entusiasmo por parte significativa da sociedade carioca, feliz em constatar que a paz é realmente possível. Esses episódios, apesar dos sentimentos e leituras contrastantes que podem suscitar, juntos oferecem uma interessante síntese dos elementos envolvidos na violência que eu gostaria de discutir, ou melhor dizendo, nas violências. As duas ideias contrastantes, mas muitas vezes complementares, que veem a música como um reflexo degradante e perigoso de contextos violentos ou como um instrumento privilegiado para superar a violência, promovendo uma coexistência pacífica, também desempenham um papel significativo nessa história. As violências estrutural, simbólica e física geralmente funcionam
complementando-se e alimentando-se mutuamente, de tal maneira que seria impossível ter uma noção real dos significados envolvidos sem considerá-los juntos. Para entender a violência física, é necessário olhar para as outras formas de violência que a sustentam e legitimam. Sem levá-las em consideração, os eventos drasticamente visíveis da violência física podem aparecer como improvisas explosões irracionais. Essa é uma expressão do Zizek. Bom, o que é violência? Assim, uma oposição básica e aparentemente irreconciliável entre duas concepções gerais de violências concorrentes dividiu os acadêmicos por um longo tempo. Uma delas considera a violência estritamente como um exercício da força física, intencionalmente destinado a ferir ou a causar danos a pessoas ou propriedades. A outra visão concebe a violência em um sentido muito mais amplo, como uma violação de direitos humanos e necessidades básicas. E é nesse sentido mais amplo que me interessa discutir a violência em suas várias formas. Então, que tipo de violência são essas? Talvez uma parêntese seja necessária. Assim, minha tese de doutorado lida justamente com esse tema. O título da minha tese é Música e Violência no Rio de Janeiro, um estudo participativo em etnomusicologia urbana, e aborda diferentes formas de violências e diferentes práticas musicais e como essas coisas se relacionam. Então, para mim foi um pouco complicado pensar uma apresentação, porque eu teria muito material, muita coisa para falar, e eu escolhi, talvez como uma estratégia que seja interessante para um debate, de apresentar um pouco as premissas teóricas desse meu trabalho, mais do que resultados, digamos assim. Então, que tipos de violência de que tipo de violência eu estou tratando? Antes de mais nada, a violência física, que é o uso da força que resulta em danos físicos às pessoas, e muitas vezes é o que é visto como violência tout court. Esse tipo de violência se caracteriza por se manifestar através de eventos que, não importa quão frequentes possam ser, são vistos como se interrompessem a vida normal, ordinária de uma sociedade. E também por resultar da ação de agentes claramente identificáveis. Esse é o primeiro tipo de violência. O segundo tipo é a violência estrutural, que é inerente a sistemas sociais injustos que empregam formas mais ou menos sutis de coerção e exclusão para sustentar as relações de dominação e exploração nas quais se baseiam. Ao contrário da violência física, essa forma de violência não tem agentes claramente identificáveis e não se manifesta em eventos circunscritos, sendo, ao contrário, o resultado de um processo social. Devido à sua própria natureza, a violência estrutural muitas vezes não é reconhecida como tal. A razão de sua invisibilidade foi bem explicada pelo filósofo e sociólogo esloveno Slavoj Zizek da seguinte maneira: o problema, diz a citação, o problema é que a violência subjetiva, que seria a violência física, e objetiva, a estrutural, não podem ser percebidas do mesmo ponto de vista. A violência subjetiva é percebida como tal, em contraste com um nível zero não violento. É vista como uma perturbação do estado de coisas normal e pacífico. No entanto, a violência objetiva ou estrutural é precisamente a violência inerente a esse estado normal de coisas. A violência objetiva é invisível, uma vez que sustenta o padrão do próprio nível zero, em contraste com o qual percebemos algo como subjetivamente violento. Alimentando essa violência estrutural, existe uma forma mais sutil e específica de dominação ideológica, cujos mecanismos de consolidação e reprodução foram seminalmente analisados por Pierre Bourdieu, com o conceito de violência simbólica.
Este autor mostrou como um meio fundamental para a manutenção da dominação social é a naturalização de uma realidade e da própria cognição dela, de modo que os dominados, ao aceitá-la, contribuem para a sua própria dominação. Nas palavras do Bourdieu, aqui uma definição do próprio Bourdieu, a violência simbólica é a coerção que se estabelece apenas com o consentimento que o dominado não pode deixar de dar ao dominador e, portanto, a dominação, quando a compreensão da situação e da relação só pode usar instrumentos de conhecimento que eles têm em comum com o dominador, que, sendo meramente a forma incorporada da estrutura da relação de dominação, faz essa relação parecer natural. A violência tem sido um tema negligenciado nos estudos musicais, incluindo aqui a área de etnomusicologia, que é a minha área. A principal razão para isso, eu diria, é que esse campo, como um todo, assumiu uma ideologia romântica que considera a música como uma força inerentemente positiva. Do outro lado, tem percebido a violência como uma causa lamentável, mais ou menos momentânea, de desordem, que, quando possível, pode ser simplesmente ignorada na busca de uma compreensão clara da ordem regular e implícita das sociedades estudadas. A violência não é, no entanto, algo que possa ser retirado de uma análise crítica da vida social. Como o antropólogo francês Pierre Clastres afirmou certa vez, entender mal a violência significa entender mal a sociedade. Os interessados em estudar os significados e papéis da música como uma prática social, de uma forma que é paralela ao que está acontecendo em outros campos acadêmicos, parecem ter levado a sério esse aviso apenas nos últimos tempos. Nas últimas 2 décadas, o interesse pela violência nos estudos musicais e na música em outros campos que lidam com a violência aumentou substancialmente, como atestado por um número relativamente grande de publicações. A maior parte dessa literatura aborda as manifestações mais espetaculares das relações entre música e comportamentos e práticas violentas. Isto é, gêneros musicais nos quais a violência é diretamente observável no conteúdo das letras, nas imagens a que se referem e no contexto específico de sua produção e consumo. Poucos desses trabalhos, que foram realizados em campos tão diferentes como literatura, sociologia, filosofia, estudos da música popular, psicologia, folclore, poucos desses trabalhos são baseados em uma pesquisa etnográfica. Mesmo refletindo as perspectivas e abordagens específicas de seus respectivos campos, esses trabalhos compartilham alguns traços básicos. O primeiro, tratam principalmente da violência física, assumindo-a como um fenômeno óbvio, no sentido que não precisa ser definido. Segundo ponto, geralmente limitam a discussão aos tipos de violências explícitos nas letras e as relações que podem ser traçadas entre as músicas em estudo e as realidades sociais violentas que elas refletem. Terceiro ponto, discutem como a estética da violência presente nessas músicas tem sido vista como ameaça à ordem social e, portanto, submetida a diferentes formas de repressão. Do outro lado, há uma série de outros trabalhos que discutem a música como uma ferramenta poderosa para a transformação e a resolução de conflitos, como uma importante arena pública para a reconciliação social e a conquista de uma existência pacífica. Nessa perspectiva, a música ofereceria às pessoas a possibilidade de transcender as realidades conflitantes, participando de experiências musicais participativas que fomentariam o reconhecimento mútuo e a compreensão necessária para construir a paz. Os músicos poderiam ter um papel importante na mediação de conflitos violentos, propondo conscientemente um discurso não violento.
A música que poderia ter um efeito curativo para aqueles cujas vidas foram interrompidas pela experiência traumática da violência. Essas duas abordagens, que são as que predominam na literatura, que consideram a música alternativamente como ou refletindo e amplificando a violência cotidiana ou como poderosa ferramenta para superá-la, corresponde a duas percepções gerais que permeiam tanto o senso comum quanto as discussões públicas em torno das políticas culturais e sociais no Brasil e em outros países da América Latina. De acordo com a primeira percepção, certos estilos musicais são vistos como exemplos claros da degeneração de valores, como um termômetro do nível de brutalidade e perversidade dos grupos sociais que os produzem e consomem. Dentro da segunda percepção, a música, assim como outras atividades culturais, é frequentemente assumida por diferentes atores sociais, como políticos, artistas, intelectuais, movimentos sociais, ONGs e etc., como um caminho fundamental para superar a violência como uma prática de paz. Em torno dessa ideia básica, muitas iniciativas públicas e privadas estão sendo desenvolvidas, mobilizando a música para construir uma sociedade melhor. Ambas as ideias são atraentes, eu sugeriria, porque exploram um traço fundamental que a violência física compartilha com a música, que é a performatividade. Como vimos, uma característica definidora da violência física é o fato de que ela é exercida dentro de eventos. É visível como um drama cuja performance envolve a encenação de poder e legitimidade, papéis identificáveis, agressores e vítimas, e precisa de uma audiência das testemunhas para adquirir qualquer significado social. Isso significa que, ao contrário das formas de violência estrutural e simbólica, cuja eficácia em explorar e dominar aumenta se não forem percebidas, a violência física, para ser socialmente efetiva, depende muito mais da visibilidade e exemplaridade de suas performances do que das violações reais cometidas. A música pode oferecer novas dimensões performativas, novos palcos, novas audiências e novos significados para esses dramas. A construção da paz representando um dos possíveis significados ao longo de um contínuo. Essas duas ideias aparentemente opostas, música que celebra ou combate a violência, foram por mim vistas simultaneamente em ação na sociedade carioca no meu trabalho de doutorado. Mesmo combinando-as na análise, no entanto, só alcançaria um quadro limitado, uma vez que essas ideias focam quase exclusivamente na violência física e tocam apenas as mais óbvias dentre as várias e multifacetadas relações que estabelece com a música em sua vida cotidiana. Muitas perguntas, como as seguintes, não encontrariam uma resposta. Práticas musicais que não fazem referência explícita à violência não lidam com ou são afetadas por ela? Como e por que diferentes práticas musicais que coexistem no mesmo espaço social se relacionam diferentemente com a violência que permeia seu ambiente compartilhado? Quais estratégias os músicos e o público desenvolvem para lidar com ela? Entre tantas outras possíveis perguntas. Para tentar responder essas questões, precisamos examinar mais de perto a vida cotidiana da sociedade específica que queremos estudar. Então, aqui é importante uma pesquisa etnográfica. E abordar as diferentes formas de violência estrutural, simbólica e física que operam ao longo de um contínuo. Todavia, precisamos também adotar uma estratégia inversa de investigação. Ao invés de olhar para a violência a partir da música, precisamos olhar para a música a partir da violência. Isso significa que temos que considerar todas as formas de violência que discutimos, as estruturas de poder que elas formam,
e os universos de significado que eles impõem como uma condição intrínseca na produção e fruição das diferentes práticas musicais que observamos, e não como uma perturbação externa que elas podem refletir ou contrastar. Esse foi o caminho que eu escolhi fazer no meu trabalho de doutorado. Dizer que a violência não tem sido um tema comum na etnomusicologia, como eu fiz no início, pode parecer injusto, dado que relações de poder conflitivas, desigualdades sociais, sistemas de dominação e opressão mais ou menos violentos têm sido amplamente documentados e discutidos no nosso campo. Mesmo que muitas vezes consideramos essas situações como terreno fértil ou causa de violência, raramente as vemos como sendo formas particulares dela, da violência. De um modo geral, eu sugeriria que nos sentimos muito mais confortáveis lidando com a ideia de conflito do que com a de violência. Essas duas ideias se relacionam com fenômenos profunda e diretamente interrelacionados, mas não equivalentes. Se a violência é quase sempre baseada em algum tipo de conflito, isto é, a percepção e o gerenciamento de diferenças, interesses e objetivos irreconciliáveis, o conflito não implica necessariamente ou leva à violência, que, como foi definida a violação física ou de outro tipo do outro. A música tem sido amplamente vista como um canal positivo para lidar com diferentes conflitos, muitas vezes evitando a violência, como um contextos às vezes privilegiados dentro do qual eles podem ser simbolicamente negociados. Apesar das muitas dinâmicas e resultados possíveis das relações conflituosas e das várias formas em que a música pode ser usada nas lutas cotidianas que provocam, a ideia de resistência quase monopolizou nossas análises da dimensão política das práticas musicais que estudamos. Lidando principalmente com grupos subalternizados, etnomusicólogos e antropólogos tendem a ver resistência em toda parte. Se, por um lado, aprendemos muito com a observação empírica desses processos, por outros, falhamos em reconhecer outras possíveis dinâmicas de dominação e outros papéis políticos que a música pode assumir. De um modo geral, parece que assumimos uma rígida visão dicotômica entre alienação e resistência, e preferimos procurar e celebrar essa última possibilidade mais otimista. A eficácia política da resistência que descrevemos, no entanto, às vezes é exagerada. A principal conquista dos grupos e tradições musicais envolvidos sendo muitas vezes pouco mais que sobreviver fisicamente e culturalmente. A literatura sobre música afro-brasileira representa um bom exemplo dessa questão. Estudiosos viram práticas culturais como samba, candomblé, capoeira, blocos afros, etc., são apenas exemplos, como contextos importantes de resistência à sociedade opressora mais ampla e à sua cultura hegemônica, como meios fundamentais para os negros brasileiros negociarem uma identidade positiva, conectando o seu presente ao seu passado. Se com a ideia de resistência os acadêmicos capturaram uma faceta importante das lutas coletivas sobre significados e recursos, eles geralmente falharam em discutir seus limites, os pequenos ganhos políticos concretos alcançados e o alto preço pago para conquistar o que, na maioria das vezes, são espaços de negociação efêmeros e instáveis. Essa resistência também, para ser reconhecida como tal e, portanto, para ser eficaz, precisa conformar-se ao quadro cognitivo ditado pela cultura dominante. Dessa forma, por exemplo, a extraordinária capacidade dos descendentes de africanos de misturar elementos de diferentes fontes para moldar criativamente novas formas culturais poderosas,
através das quais se adaptar às situações mais adversas e desafiadoras, está sendo negada pelos próprios ativistas negros, a fim de apresentar um discurso ideológico baseado em noções pouco realistas como autenticidade, pureza, tradição e raízes. O aparente reconhecimento oficial recebido por essas práticas, algumas delas adquiriram o status de símbolo da nação, também foi alcançado muitas vezes assumindo o significado de curiosas reminiscências do passado, de tradições congeladas a serem celebradas circunstancialmente e exploradas dentro de arenas controladas, ou ideologicamente incluídos dentro do domínio ambíguo e pela maneira em que é enquadrado inócuo do folclore. Não é minha intenção diminuir a importância de tais lutas contra-hegemônicas e do papel significativo que elas têm na formação de identidade e significado. O que eu estou tentando fazer é apontar os limites políticos que esses processos podem enfrentar, assim como os desafios que esses limites podem representar para a nossa análise. Um contraste entre os conceitos as visões de dominação apresentada por Gramsci com o conceito de hegemonia e por Bourdieu com o conceito de violência simbólica é revelador a esse respeito. Em vez de considerar hegemonia e violência simbólica como duas interpretações diferentes dos mesmos fenômenos, poderia ser útil vê-las como relacionadas a diferentes níveis de sua ação. Na situação acima esboçada, por exemplo, os conflitos são percebidos e as lutas acontecem principalmente em um nível superficial, onde benefícios imediatos, mais efêmeros, podem ser alcançados. Enquanto a profunda dominação ideológica, nesse caso seria a violência simbólica, não é reconhecido. Isso leva ao resultado paradoxal, que muitas vezes, para resistir ao poder hegemônico, as práticas contra-hegemônicas precisam inconscientemente consentir a sua própria dominação ideológica. A resistência, como geralmente a concebemos, dificilmente é possível quando se trata da opressão de formas de violência simbólica, uma vez que os conflitos por trás deles não são evidentes. Sua dinâmica e seus efeitos, portanto, acrescentam uma dimensão desafiadora e perversa a realidades violentas. Ignorar essa dimensão, especialmente para aqueles interessados em promover ativamente uma mudança social, não significaria apenas alcançar uma compreensão simplificada dessas realidades, mas representaria o principal limite para qualquer ação concreta. Bom, é isso que eu queria dizer, espero não ter sido muito confuso. Acho que muitas dessas questões precisariam de exemplificação para ficar mais clara, mas a gente pode conversar melhor sobre isso. Obrigado. Bom, agradecemos imensamente a fala do professor Vincenzo. Só um momento, Davi. Antes de abrir para questões e comentários, eu não gostaria de fazer uma injustiça com o professor Vincenzo. Eu esqueci de ler a descrição, porque a gente estava preocupado com o vídeo. Mas foi uma injustiça que falou meu sobrenome errado. É Cambria. Cambria, sim. Então, Vincenzo Cambria é graduado em disciplinas da arte, da música e do espetáculo pela Universidade de Bolonha, na Itália, mestre em musicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em etnomusicologia pela Wesleyan University. Recentemente tem trabalhado no desenvolvimento de metodologias colaborativas e participativas de pesquisa e abordado temas como favelas, violência e etnomusicologia urbana. A gente tem aí cerca de 15
minutos para comentários, perguntas, né? A gente deixou o tempo um pouco mais elástico, sem cortar a fala dos participantes. Então, a gente abre agora. Bom dia, quer dizer, boa tarde já. Né? Eu sou o Pedro, da Universidade Federal do Espírito Santo. E, bom, eu queria só primeiro trazer um dado, né, que é engraçado, né, assim, eu morei em Belo Horizonte minha vida quase toda, e eu me lembro em algum ponto entre 93 e 95, um amigo, um vizinho, trazer uma fita cassete pirata das férias, não sei se passou em Cabo Frio ou em Guarapari, mas ele trouxe uma fita cassete pirata que provavelmente era uma coletânea do Furacão 2000, onde, quando ainda não se falava em proibidão, mas tinha músicas do tipo Jack Matador e Eu Sou o Mal, né? Então, assim, pensando um pouco que essa imbricação do funk com esse universo, ele data e bem antigo mesmo, assim, acho que antes, inclusive, do que do funk das armas e tudo mais. Mas o que eu queria pensar, propor como forma de a gente discutir aqui, é pensar essas práticas sonoras, essas sonoridades como formas de violência legítima, no sentido de que, adicionando uma terceira definição de violência pela qual eu já trombei por aí, que é a definição de violência do Gumbrich, que ele fala em violência como formas de ocupação de espaço contra a resistência de outros corpos que também estão ali disputando o espaço, né? E aí a ideia de violência legítima pegando muito autores de viés mais anarquista que vão falar da violência legítima como formas de luta de populações hierarquicamente subalternas, né? Seja pelo quinhão deles em sociedades corruptas, né? Qual é a parte que lhes cabe e distrair dentro de sociedades corruptas, até formas de luta contra opressões ou contra violências simbólicas, violências objetivas, etc. Eu queria que a gente pudesse tentar pensar um pouco essas sonoridades, sei lá, o funk, mas também religiosidades afro, o samba, ou o pagode, enfim, nessa chave um pouco também como uma violência, enfim, dentro dessas lutas. Obrigado. Sim, a gente... obrigado, Pedro. A gente vai coletar algumas perguntas e aí pode ser assim? Aí vocês comentam uma coleção de perguntas? Tenho duas perguntas, uma vai mais para o Palumbinho e outra vai mais para a Adriana. Palumbinho, você falou que, na verdade, existe uma intersecção, não mais para de intersecção, mas um diálogo, um hibridismo entre o gênero proibidão e outros subgêneros, como putaria e ostentação. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa mistura do gospel com proibidão, porque o que eu tenho visto, desde cenas como aqueles gladiadores que apareceram acho que da Igreja Universal do Reino de Deus, que tinha uma coisa meio de uma postura bélica de exército, e notícias também de traficantes evangélicos que têm expulsado dos morros praticantes das religiões afros, e queria que você comentasse como que isso repercute na batida do funk, porque se o tamborzão ele vem dessa origem africana, né, de religiões afro, como que traficantes evangélicos que cantam proibidão e conciliam a sua fé evangélica com essas letras, enfim, bélicas, enfim, como que eles lidam com a batida do tamborzão, ou isso não é uma questão para eles? Ou é uma questão de apropriação cultural, sei lá. E a pergunta para a Adriana você falou de Eros, eu queria que você comentasse um pouco mais de Thanatos, né, da pulsão de morte. Porque, por um lado, de fato, você vê funks que celebram essa cultura da sobrevivência. Eu só quero, sei lá, o mais clássico de todos, talvez. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela que eu nasci. Mas, por outro lado, assim como você vê um culto às armas na política, aí, desde o presidente da República, você vê esse culto às armas
nas letras. E é curioso porque você mencionou da celebração dos corpos LGBTs no Baile das Gaiolas. Eu lembrei do Nego do Borel, que ao mesmo tempo que posa numa foto abraçado com Jair Bolsonaro e é cobrado por isso, né? Dialoga com o público LGBT quando ele faz o clipe de Me Solta Porra, enfim. Então, eu queria que você comentasse isso. Será que também não existe uma cultura de morte nessas letras? De, enfim, exaltação às armas, enfim. Pega mais uma? O que vocês acham? Se alguém tiver uma, aí pega e a gente vai ter uns 10 minutos. Thank you. I'll ask in English if that's okay. I'm curious to learn more from any of you about specific ethnographic methods in studying the daily violence that you speak about and different types of music that engage with violence in favelas, for example. I'm curious about how researchers access these subcultures and if, for example, there's resistance to researchers engaging in these areas. And I'm curious about the power dynamics and the power difference between, for example, researchers and people living in the slums and engaging in these music practices. Passamos então as respostas. Pode ser. Discussão. Vou começar então, para manter a ordem. Bom, eu peguei só um pedaço da sua pergunta. Eu acho que eu não tenho como responder, mas eu queria fazer um comentário. Você diz que a montagem Contexto 2, mais tarde conhecida como rap com montagem como Jack Matador, é anterior ao Rap das Armas, e não é. São da mesma data, pelo menos foi lançado em disco, não foi antes de 94, com esse nome Contexto 2. O resto da sua pergunta eu acho que eu não tenho como responder. Danilo, sobre as interações. Bom, você pergunta mais especificamente sobre a interação entre proibidão e gospel, é isso? Bom, entre proibidão e ostentação, acho que é muito claro. Os proibidões, desde muito cedo, e mesmo já você tinha, na época das montagens de galera, você tinha... Não, das montagens de galera acho que ainda não. Mas essa coisa de idolatrar o poderio, o poder de compra da facção, por exemplo, você tem já 2009, antes de surgir a ostentação, na faixa de Gaza é assim, antes ainda da faixa de Gaza é assim, mulher, Eco, Lacoste, peça da Oakley, várias camisas de time. Quem dá de fora até pensa que é mole viver do crime. Isso tem outros antes, por exemplo, tem aquele Proibidão do Praga, camisa da Osklin. Com a camisa da Osklin, etc, etc, que ele fala de o rapaz estar com um relógio Breitling, que o MC não consegue pronunciar Breitling. Então, essa relação acho que é muito clara. Da putaria também, né, porque um dos bens de consumo do bandido é a mulher também. Agora, com o gospel, eu acho mais difícil. Se você for ver a produção de dois, que eu acho que são os dois dos principais autores, um deles autor-intérprete, o outro apenas compositor do Proibidão, o Praga e Orelha, e especialmente o Praga, ela é profundamente imbuída de religiosidade. Quer dizer, ele é um protestante, neopentecostal, né? E um autor de Proibidão ao mesmo tempo, e não há para ele conflito nisso.
Haveria conflito em ser um autor de putaria, que ele já fez também, mas que ele rejeita. Mas o Proibidão não. Por exemplo, isso está muito claro, eu acho, no refrão, que eu acho maravilhoso, de Vida Bandida, que é... Antes... Não, esse é outro. Como é que é o completo o refrão? Caveirão não me assusta, nós não foge do conflito. Nós também somos blindados no sangue de Jesus Cristo. Ou então, ainda antes, né, o Mr. Catra e o MC Barriga cantando Minha Facção, que ele termina lá embaixo no grave cantando pra ficar sinistro, agora apaga a luz. Na minha facção, o frente é Jesus. Então, não tem, eu não vejo dicotomia. Acho que religiosidade e crime são bastante integrados. E o tamborzão. Aí você entra numa questão, né? Todo mundo fala, porque o tamborzão vem do candomblé. Eu digo, tá bom, então prova. Não tem como provar que o tamborzão vem do candomblé. O que me parece é que as pessoas trabalhavam com gravações, então essa gravação podia ser uma gravação de candomblé ou do que quer que fosse, mas não era necessariamente isso, era uma amostra de percussão dançante, que vinha do candomblé, tá certo, mas eu acho que você descontextualiza e recontextualiza, como se faz quando se cita no hip-hop. Então, eu nunca ouvi esse conflito entre tambor e tamborzão. Nunca ouvi falar de um conflito nesse domínio. Não sei se você ouviu. Não, porque, em grande medida, essa sonoridade não vem com essa consciência de pertencimento religioso. Não. Embora sejam até 3, né, tambores, exatamente como do candomblé, mas não tem essa conotação. E, finalmente, a questão sobre etnografia. Eu fui introduzido no campo, quero dizer, nos bailes de bandido, através de um amigo francês fotógrafo, que começou a fotografar esses bailes em 2015, o Vincent Rosenblatt. Inclusive, diga-se de passagem, ele começou a fotografar logo após... 2 anos, eu acho, após o assassinato do Tim Lopes. Então, foi 2, né? 2002, assassinato do Tim Lopes. 3 anos, então. 2005 que ele começou. Ele começou em 2005, 3 anos após. Então, numa situação muito tensa. Mas ele, talvez por ser francês, né, conseguiu desenvolver um bom relacionamento, principalmente com o pessoal do baile da Chatuba, que foi o principal baile, exatamente nesse período, entre 2005 e 2009, foi o período que eu, depois ainda, frequentei muitos bailes com ele. Nunca fui no da Chatuba, mas foi ele que me introduziu nesses bailes. Ele sempre ia, invariavelmente, com câmera. Quer dizer, para isso ele tinha que ter a autorização de quem controlava o comércio de substâncias ilícitas no local, em outras palavras, do patrão, do chefe, do coroa, seja lá como você vai chamá-lo. E para ele era tenso, porque, embora ele tivesse autorização superior, os soldados, na hierarquia inferior, muitas vezes não tinham informação disso e iam atrás dele achando que iam entregar para o chefe o último Tim Lopes. Então, eu vi ele passar problemas em relação a isso. Eu, pessoalmente, não tive problema de ser rejeitado em bailes, nunca fui ameaçado, nem nada. Agora, nosso orientando o Denis, teve. E isso é o que é um pouco curioso, porque eu acho que ele fisicamente se mistura no grupo muito mais facilmente do que eu, talvez eu também por manter uma certa
uma certa distância visual e de comportamento. Talvez o nosso orientando, o Denis, tenha menos isso. Então, eu não tive problema, mas também eu adaptei o meu ingresso em campo, um pouco os meus interesses, em função de facilitar a minha inserção no campo. Acho que, em resumo, é isso. Obrigado. Só antes de a gente prosseguir, o Davi me disse que houve uma... Enfim, resumindo, a gente tem uma flexibilidade no horário da tarde. Então, caso alguém esteja preocupado com o horário de almoço, provavelmente essa sessão da tarde comece 30 minutos depois do programado. Então, a gente pode ter uma certa folga de tempo aqui e ter mais 15 minutos. Tudo bem? 15 minutos? Então, tá. Bom, sobre a primeira questão, né, do Pedro, sobre a questão da violência, na verdade, eu também não me sinto apta a responder, até porque, assim, é curioso, porque quando eu comecei a estudar funk, há 11 anos atrás, eu só era chamada para mesa para debater violência, jamais música ou arte, ou qualquer coisa assim. E não é um tema realmente de reflexão, acaba refletindo alguma coisa sobre violência por causa do funk, então não saberia responder. A pergunta não foi para mim, mas não tem como não falar sobre essa questão do gospel no funk. A música gospel, na verdade, ela tem uma hibridação com vários gêneros, né? A pagode gospel, forró gospel, tal. O funk gospel não pega. É curioso, porque vários artistas do funk já tentaram fazer carreira no gospel e, às vezes, conseguem durante um tempo, mas... Em compensação, para mim, o funk mais gospel, no sentido de religioso, de cantar para Jesus Cristo, né, do funk cristão, é justamente o proibidão. Né? Agora, não na sonoridade. Eu acho que é na letra. Mas eu acho, Adriana, que não existe sonoridade gospel. No Brasil, qualquer coisa pode ser gospel, diferentemente do gospel norte-americano. O gospel é qualquer coisa que você fala de Deus e canta na igreja. Mas não sei, existe uma coisa melodiosa, assim, que, né, uma vertente do gospel, digamos assim, que é como se fosse um culto cantado, né? E que, não sei, Aquela mulher lá de Belo Horizonte. Aline Barros. Eu não sei, eu não estudo isso, é que pelo que eu percebo, né? E há uma ex-orientanda que pesquisou isso, depois acabou não levando adiante, mas, enfim, pesquisou durante um tempo. Então, mas eu percebo assim, que a referência como se fosse uma prece mais direta, né, mais seca, assim, nos proibidões. É muito comum, né, essa referência a Jesus Cristo. É muito intenso. E é de uma geração, dessa geração dos 2000, porque a geração do funk dos anos 90... ela está associada ainda muito às religiosidades afro-brasileiras. Muitos eram, né, das chamadas macumbas, né, em suas várias vertentes, e também católicos, e muitas vezes as duas coisas. Né. É a partir dos anos 2000 que a gente vai ver cada vez mais e mais os artistas do funk se convertendo ao protestantismo, sobretudo às religiões neopentecostais, né, e que acompanha o movimento que acontece no próprio chamado tráfico. Né? Quer dizer, também é um movimento que corre paralelo, né? Corre em conjunto. Né? Então, mas é algo ainda a ser estudado. Eu tenho uma orientanda de doutorado que está estudando a figura do tonzão, né? Que entra e sai da igreja, faz esses fluxos. É interessante entender também como muitas dessas igrejas neopentecostais elas aceitam esse fluxo, né, de idas e vindas entre a igreja e o mundo e a igreja. Então, elas têm uma flexibilidade, e isso é importante para entender por que atrai também. Fora a ideia do indivíduo que, né, que pelo mérito, ou pela luta, ou pela honra, consegue ascender socialmente, né, a libertação em relação à culpa do desejo de poder e dinheiro. Então, tem várias questões aí, mas eu acho assim, que ainda é preciso estudar mais essa relação, que eu acho que é fundamental para entender o funk hoje em dia. Né? Sobre a sua pergunta acerca de Thanatos,
Eu não tive tempo para aprofundar muito sobre essa questão da cultura de sobrevivência, mas, muito na linha do que o Vincenzo falou, a sobrevivência ela é ambígua. Né? Então, ela é um misto daquilo que o Milton Santos chamou de obediência e revolta. Então, você joga no campo do inimigo. Né? E o Eros, nesse caso, ele não é oposto a Thanatos, ele é oposto a Phobos, ao medo. Né? Eros e Thanatos estão de mão dada o tempo inteiro. Né? Há uma estetização da morte, uma superação da morte e mesmo um elogio da morte, porque morrer em luta é honroso. Né? Então, é inegável o quanto isso compartilha de um repertório cultural que hoje tem uma adesão de massa no Brasil. Porém, né, se a gente pensa em termos sociológicos, só uma dessas categorias morre em massa. Né? Só para alguém, Thanatos se realiza, que é quem? A juventude pobre, negra, de periferia. Né? Quer dizer, enquanto as mortes violentas de mulheres brancas, por exemplo, diminuiu no Brasil nos últimos anos, a de mulheres negras aumentou. Né? A juventude que morre, ela tem cor, né? E tem classe social. Então, eu acho que embora a arma em riste, o gesto seja o mesmo, né? Há um lado que mata e um lado que morre. Né? Então, acho que o que esse Eros desafia é esse medo da morte. Né? Ele mostra que esse medo ele não paralisa. Esse medo produz criatividades. Esse medo produz fluxos que desafinam, que desconcertam, ainda que não seja a linguagem da resistência pura e simples. Né? Até porque, se a gente pensar, resistência pura e simples é um privilégio para pouquíssimas categorias sociais. Né? Que, em geral, quem está com a barriga cheia. Quem não está, tem que negociar para sobreviver. Então, não sei se eu respondi, mas é mais ou menos nesse sentido. E sobre a entrada no campo, eu comecei a pesquisar o funk em 2008 e, bom, minha entrada, né, o inicial, eu supostamente seria levada por os donos de um estúdio de funk para o baile da Árvore Seca, que é um baile que existia no Complexo do Lins, hoje se chama Baile da Colômbia, que é porque existia um funk proibidão famoso na época que cantava Árvore Seca, tipo Colômbia, fala que é nós, não sei o quê. Então, hoje é o Baile da Colômbia. E, no dia, a gente combinou no pé do morro, não, minto, a gente combinou em frente ao estúdio, não apareceu ninguém. E eu estava com mais 2 amigos, eu falei, vamos assim mesmo. Fomos, chegamos muito cedo, porque era horário de verão, e ninguém se tocou que era horário de verão. Então, enfim, era a volta do horário de verão, uma coisa dessa assim. Eu sei que a gente chegou cedo demais. E ficamos tomando cerveja num bar e começamos a conversar com 2 mulheres e um homem mais velhos, e dissemos do nosso desejo de ir ao baile. E eles estranharam, dada a nossa faixa etária e nossos hábitos, para falar, né, com Bourdieu. E eu falei, eu estou fazendo uma pesquisa sobre baile funk. E aí a primeira pergunta foi, sua pesquisa não é tipo Tim Lopes, não, né? Eu falei, não, é para a universidade. Então, a partir desse baile e de entrevistas com profissionais do funk, basicamente MCs e DJs, eu fui tecendo uma rede de relações, né? Que me permitiram transitar com tranquilidade entre bailes, casas dessas pessoas, eventos, né? E uma situação também que era um momento onde a violência letal não estava no nível generalizado que se encontra hoje nas favelas do Rio de Janeiro. Né? Quer dizer, hoje se mata muito mais do que há 11 anos atrás. A ação da polícia é muito mais difícil de ser prevista, mais perigosa. Né? Então, hoje, seria... E fora que o número dos bailes diminuiu muito, a repressão muito intensa em cima dos bailes. Então, hoje, é muito mais difícil de fazer esse tipo de pesquisa etnográfica do que há poucos anos atrás. Né? Então, acho que é uma coisa importante para se refletir também, né? O que é
que são essas possibilidades de entrada e saída de campo. A gente agora vai ter que acelerar um pouco, porque o tradutor tem que ir, né? Do tradutor, então a gente agradece, mas não vamos terminar ainda, só um comentário final do Vincenzo, né? Sim, vou tentar ser bem rápido, assim, apesar de que essas questões seriam daria muito pano para manga, assim. Essa questão da disputa de território, que tem tudo a ver com... Desculpa, eu não lembro o nome, mas as questões que vocês colocaram, eu acho que se relacionam bastante. Muitas vezes se tem uma ideia um pouco simplista ou equivocada dessa disputa de territórios como sendo uma disputa com, como eu posso dizer, com filiações, com uma relação de pertencimento a esse território muito coerente. Na verdade, não há grande coerência. Então, a primeira coisa que você descobre fazendo uma pesquisa etnográfica de campo, assim, é que imediatamente você é surpreendido por uma realidade totalmente diferente do estereótipo que você imagina, etc, etc. Então, qual é o principal estereótipo que a gente tem sobre favela e sobre funk? Que na favela só se escuta funk, tá entendendo? Então, o funk é que domina o território da favela. Eu diria que quem domina o território da favela é a música evangélica. Eu não diria que o funk domina a favela, o território da favela. São maneiras diferentes de dominação, mas eu acho que a diferença do baile funk, o som das igrejas evangélicas, ele está em cada esquina da favela, com as caixas estrategicamente colocadas para alcançar o outro. Então, é uma dominação mesmo, sonora. Essa questão também, quando eu falei que não é tão coerente essa ideia de filiação, a primeira coisa que eu, pelo menos na minha experiência de campo, a primeira visita noturna à Maré, onde eu fiz a minha pesquisa, eu me deparei com as bocas de fumo, todas elas com caixa de som e música evangélica. Tá entendendo? Então, o traficante ele não está ouvindo funk, ele está ouvindo música evangélica. Você vê carrões passando com armas apontadas lá de fora, com rádio, lá o som no último volume, música gospel. Tá entendendo? Outra coisa que poucas pessoas sabem, é aí que eu insisto na importância de ter um outro caminho de análise, que não apenas do produto sonoro, de gravações, etc, etc. É que nos bailes funk, pelo menos lá na Maré, na Vila do Pinheiro, o baile começava com música evangélica. Em vários assim. Então se você pegar o repertório funk, você não vai entender essa relação, mas se você frequentar um baile, você vai ter uma percepção um pouco diferente. Então, o baile funk começava com música gospel e passava já para o repertório de putaria, tá entendendo? Uma relação assim, muito estranha para quem é de fora. Tá entendendo? Então, enfim, essa questão da batida, eu também não tenho uma... Eu acho que ninguém faz esse tipo de análise associando essa batida a uma cultura afro. Não deixa de ser. Eu acho que essa associação, em algum momento, fez sentido. Assim, não é uma associação que todo mundo faz dentro desse universo. Assim, em algum momento, antes de se falar de tamborzão, se falava de atabaquezão. Eu já ouvi essa denominação para esse ritmo, que atabaque tinha uma relação com... associação com a África, mas não com o candomblé. Então, o que eu quero dizer é que uma coisa é uma relação que você, como pesquisador, pode fazer. Olha, esse ritmo existe no maculelê, no candomblé. Outra coisa é o que as pessoas que estão vivendo esse contexto, esse universo, geralmente não fazem esse tipo de associação. Quanto à questão dos métodos etnográficos, aí é uma questão mais longa, assim, não sei se a gente teria tempo. No meu trabalho, especificamente, essa questão metodológica teve um peso muito grande, porque a minha pesquisa ela nasceu de um projeto de pesquisação participativa coordenado pelo professor Samuel Araújo, lá da UFRJ, que existe desde 2003 e ainda até hoje é ativo, onde a ideia é justamente trabalhar com
pessoas da comunidade, não sobre elas. Então, assim, essa ideia de colaboração, de participação. Então, assim, eu fui entrando aos poucos no campo a partir da relação com moradores de lá. Então, quando eu comecei a frequentar, assim, eu frequentava com moradores e eu nunca tive problema de nenhum tipo, assim, com traficante, coisa desse tipo. O único susto que eu tive na minha pesquisa foi com a polícia, não com supostos criminosos. Assim. Eu fui abordado pela polícia da saída da favela, na Avenida Brasil, com uma metralhadora na minha cabeça. Essa foi uma abordagem que eu recebi e não teve nenhuma consequência, felizmente, mas é isso. Isso é uma conversa que é longa, essa questão sobre método. Tem a ver com a questão da violência simbólica que eu estava falando antes. Então, esse projeto, essa metodologia de pesquisa tem como uma dos seus objetivos trabalhar no sentido de desnaturalizar esse tipo de violência. Então, assim, enfim, eu vou parar por aqui, seria uma discussão muito longa. Obrigado. A gente espera que essa mesa redonda tenha sido muito interessante para vocês todos. Vocês três foram escolhidos a dedo pela equipe organizadora para fazer essa exposição, essa discussão, e a equipe do Sonologia 2019 agradece de coração a presença de vocês. Eu que agradeço, Henrique. Muito obrigado.